sequência? Vamos botar aí, parece. Canção A Cordeira Primeira. Canção A Cordeira Primeira. Do Gabriel. Começar já grande. Depois. Ou então tá lá. Não? Vai mandar no grupo? Vai mandar no grupo sequência? Não. Manda aqui, fala aí. Acho que ele sabe, fala qual é. Canção do Cordeiro depois. Josiel. Eu também. Você vai cantar? Se quem não for cantar, você pode ficar com máscara. Agora não tá chorando, parece. Tu? Vamos começar já. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar você a estar fechando os seus olhos, abaixando a sua cabeça e que nós vamos estar orando ao nosso Deus, colocando este culto direcionado ao nosso Deus. Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, com vida, com saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido e vivido isso a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa, rendendo louvores a Ti, Te glorificando, a Deus. Obrigado, Senhor. Como é bom estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor visite o coração de cada um que está aqui assentado, aqueles que estão chegando, aqueles que estão entrando, ó Pai. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor visite esse coração, ó Deus. Que o Senhor faça a Tua vontade, ó Deus. E que o Teu nome, somente o Teu nome, seja engrandecido aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Amém? É muito, muito bom estar na casa do nosso Deus. Deus é bom, querido. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você que está aqui assentado, aqueles que estão nos assistindo, que está em casa, aqueles que estão em repouso. Deus está conosco em todo o tempo. Nós vamos estar agora cantando uma música. Essa música ela é nova e ela fala pra gente cantar uma música ao Cordeiro. Vamos cantar uma música ao Cordeiro de Deus. Ela é bem fácil, a música, a gente repete ela várias vezes. Então nós vamos começar cantando ela. Peço que vocês estejam acompanhando. Se você conhece, louve a Deus junto conosco. Amém?
canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Nosso Deus é santo, Ele é incomparável. Quem é como o Senhor? Não há outro como tu. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos colocar em pé e vamos cantar juntos? Vamos cantar uma canção. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é santo e incomparável. Então eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. Então um dos anciões me disse: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouros, cheia de incensos, que são as orações dos santos. E eles estavam cantando um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdote para nosso Deus,
e eles reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e louvor para o todo sempre. Aleluia. Amém. Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. É incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Aleluia. Tu és santo. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todo louvor ao nosso Deus. Ele é exaltado. Tua palavra de reinar sobre todas as nações, soberano Deus. Não há força nessa terra que te possa sufocar, soberano Deus. Tua glória de reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda
língua confessará, tu és soberano Deus, Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Tua glória de reinar, teu poder se espalhar, soberano Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tu és soberano Deus, Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano, e a terra se encherá com tua glória pra sempre. E a terra se encherá com tua glória pra sempre. Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano, Jesus, soberano Deus, soberano, soberano, sobre todas as nações reinará o meu Senhor, soberano, soberano. Amém. Nosso Deus é soberano. Amém. Ele é exaltado. Nosso Deus, ele é maior que tudo. Ele é maior que todos. Queridos, não desista. Siga firme. Siga com fé. Deus, ele é maior que os nossos problemas. Não temas. Ele é contigo. Ele é por mim. Ele é por nós. Então, não desista. Fica firme, porque ele está conosco. Amém? Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, oh, a minha vista está em Deus, eu sei que tudo passo em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé,
sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei aonde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Como é bom pertencer a esse Deus maravilhoso e grandioso, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Amém? Continue louvando a Deus com seu coração, com tudo que há de dentro de você. Louve e glorifique a Ele. Ele está aqui, querido. Ele está nos ouvindo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Tudo a Ti, Senhor. Tudo, tudo, tudo a Ti, ó Pai. Nós Te exaltamos, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele é sempre, amém. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, pra sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Quão insondáveis sejam juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
Santo e poderoso, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém. Aleluia.
a Deus. Podeis assentar, queridos. Graça e paz a todos vocês. Eu fico durante a semana ansioso para chegar o domingo, para ir à casa do Senhor, para adorar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. E aqui estamos juntos, exaltando, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Que alegria poder, como servos do Senhor, sermos recebidos diante do Senhor. E eu creio que Deus está presente aqui entre nós. Eu creio que Ele está recebendo a nossa adoração e o nosso louvor. Quero compartilhar com vocês, antes das crianças se retirarem com as professoras que estão preparadas, compartilhar com vocês 3 avisos de coisas que vão acontecer durante essa semana e também na semana que vem. E eu queria encorajar você a prestar atenção nesses avisos, para orarem e ao mesmo tempo se disponibilizarem para nós alcançarmos esses objetivos que estamos traçando. O primeiro deles é sobre o departamento infantil. Nós precisamos reestruturar o departamento infantil da igreja, por isso precisamos de um coordenador ou de uma coordenadora para nos auxiliar neste preparo, que tenha, obviamente, amor e disposição para trabalhar no ministério infantil. Temos este desafio para toda a igreja, orar por este ministério, participar e investir neste ministério. O trabalho da igreja continua e nós precisamos, meus irmãos, aos poucos irmos reestruturando as atividades que antes estavam funcionando normalmente. Então, caso você ou conheça alguém, ou tenha disponibilidade, quer se preparar para isso, o conselho, a igreja estará investindo em você, para que você, então, tenha o preparo devido para estar coordenando, estar administrando o departamento infantil da igreja. Outra coisa que eu quero compartilhar é sobre o treinamento de líderes, que teremos aqui toda segunda-feira. O Conexão com Deus voltará dia 15, na segunda-feira, dia 15 de fevereiro. E teremos 2 meses, praticamente, de um treinamento de liderança. Líderes preparados, do dia 15 de fevereiro a 5 de abril. Faremos o formato tanto presencial quanto virtual, porque todos que tiverem o desejo e o interesse de participar, tenham oportunidade. Porque ainda estamos no tempo de pandemia, e sabemos, meus irmãos, e temos que respeitar a falta de condição de alguns de virem à igreja e participarem dos trabalhos presencialmente. Que bom seria se todos que se inscreverem pudessem participar presencialmente. Mas se não for possível, nós vamos fazer ao mesmo tempo que estiver havendo a ministração, nós teremos também, faremos também a live através do Zoom. Você pode, pelo meu telefone, fazer a sua inscrição e até o domingo que vem, vai começar na segunda-feira, você pode fazer a sua inscrição no domingo que vem. Qual a importância desse treinamento? Eu me lembro muito bem, eu li em algum lugar, que uma certa vez no Brasil, uma igreja histórica, no seu 6º congresso que realizava todo ano, eles colocaram como tema do congresso que Deus chama líderes e prepara líderes, e não chama líderes preparados. Então, nós estamos aqui na iminência de eleição de oficiais, e esse treinamento é uma oportunidade para aqueles que desejarem, ou para aqueles que reconhecerem que Deus está chamando você para um ministério na igreja, e para que a igreja também consiga fazer uma observação adequada sobre os líderes, as pessoas que estão disponibilizando para serem líderes preparados para trabalharem na obra de Deus, na causa do Senhor. Então, quero encorajar você e pedir que você esteja orando por esse ministério. Outra coisa, meus irmãos, nós estaremos no próximo sábado, às 6 horas da tarde, iniciando um ciclo de oração de 24 horas. 24 horas clamando ao Senhor. Começará sábado, dia 13 de fevereiro, às 6 horas, e vai terminar domingo, por ocasião do culto, às 6 horas, no domingo, dia 14. Eu queria encorajar você a participar. Eu não sei, não é possível nós sabermos qual o nível de vida de oração que cada um tem.
Mas nós precisamos entender um fato, uma realidade. Uma igreja que quer ser uma igreja bem desenvolvida, fiel no cumprimento dos seus deveres, fiel ao Senhor, no seu chamado, no cumprimento da missão que Deus a confiou, precisa orar. Os líderes precisam orar, vocês sabem, toda terça-feira nós temos uma reunião de oração de líderes, mas a igreja também precisa orar. E o tempo urge, queridos, o tempo nós precisamos, requer, exige de nós uma vida de oração mais dedicada e um empenho maior da igreja na oração. Nós vivemos um tempo difícil, a igreja vive um tempo difícil e precisamos orar. Começaremos domingo. Se você quer participar de qualquer horário, de 6 horas do sábado até as 6 horas do domingo, você manda também para o meu telefone o seu horário. Eu quero participar neste horário. Ah, pastor, se tiverem 2 ou 3 pessoas ou mais querendo orar no mesmo horário, não tem problema. Eu tenho que passar 1 hora de oração, pastor? Não necessariamente. Mas naquela hora, exemplo, de 6 da tarde às 7 da tarde, nesse horário estará alguém orando. Seja 15 minutos, seja 10, seja meia hora ou 1 hora, o que for, mas haverá pessoas orando em favor da igreja, em favor uns dos outros, em favor de toda esta realidade que nós estamos experimentando hoje. Minha expectativa é que tenhamos amanhã mesmo já preenchido o quadro de oração e eu vou compartilhando com vocês os horários que ainda estão precisando ser preenchidos. Uma orientação, uma recomendação para você. Escolha horários que talvez a maioria não vai escolher. De madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas. Tenha uma experiência com Deus que você nunca teve. Você perceberá a diferença, meu querido. Quando nós oramos, jejuamos, buscamos o Senhor, Deus abençoa a igreja. Deus abençoa a nossa vida. Tenha uma vida de oração. Então, manda para mim um WhatsApp no telefone 561-577-2140 e diz, estarei orando neste horário. E eu tenho certeza que a igreja passará 24 horas orando e nós vamos encerrar aqui no domingo que vem, às 6 horas. Amém, irmãos? Amém mesmo? Bênção. As crianças podem acompanhar as professoras para a salinha. O número de crianças ainda tem sido pequeno, mas eu creio que aos poucos as famílias vão retornar. Em breve veremos os números da pandemia diminuindo e a igreja se reestruturando novamente. Lá naquele cantinho com máscara é o pastor Davi. Muito bem-vindo, querido. Que Deus abençoe o pastor Davi Bezerra, conhecido nosso, está aqui conosco. Eu tive o privilégio de, quando era muito jovem ainda, tinha 22 anos, em uma das igrejas que eu visitava muito, eu era membro da igreja presbiteriana lá de Cambridge, e eu visitava a igreja presbiteriana também, Cambridge, né? Somerville, onde o pastor Davi pastoreava, e tinha muitos amigos, e a gente via naquela época, irmãos, como tenho certeza hoje também, como Deus agia, movia no meio dos brasileiros, das igrejas de imigrantes, o agir de Deus, o mover de Deus. Uma vez eu tive uma experiência interessante na igreja de East Boston, também a igreja pastoreada pelo pastor Davi, esteve lá o pastor Caio Fábio. Meus irmãos, e que experiência, que saudade do tempo de ver aqueles moveres, agir de Deus, avivamento, derramar da graça de Deus sobre a vida da igreja. Pastor Davi, eu lembro com muito carinho aquele tempo, aqueles momentos preciosos vividos ali em Boston também. E é um prazer, uma alegria recebê-lo aqui hoje à noite entre nós. Muito bem, abra sua Bíblia, meu querido, em Mateus capítulo 9, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, ver o que Deus tem para falar ao nosso coração. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38.
Você pode ficar em pé, meu querido, mais uma vez, para acompanhar a leitura desse texto? Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. E diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Podeis assentar, queridos. Que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema o ministério de Jesus e o nosso chamado. Você já observou o quanto que nós estamos tentando nos proteger nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, nesses dias que o mundo está virado de cabeça para baixo? E às vezes corremos o risco de nos esquecermos do nosso chamado e também do nosso dever enquanto nós permanecemos neste mundo. E é importante, quando nós falamos de ministério, de igreja, de missão, de trabalho a ser desenvolvido, nos lembrarmos de Cristo Jesus, porque Cristo, o Senhor Jesus, é o nosso modelo. E neste texto nós vamos destacar algumas coisas que foram evidências no ministério de Jesus, que podem ser destaques no ministério das igrejas hoje, e a razão pela qual há uma ênfase no final deste texto, dizendo para que se ore por trabalhadores na seara do Senhor. O Evangelho de Mateus concentrou o evangelista Mateus, toda a sua atenção em Jesus. Na verdade, com razão, toda a escritura, todo o assunto da Bíblia gira em torno da pessoa e obra de Cristo Jesus. Quem Ele é e o que Ele fez por nós. E nós vamos ver, meus irmãos, que assim como Jesus se tornou um modelo para aqueles a quem Ele chamou e preparou, que foram os discípulos, como que Ele é modelo para mim e para você hoje, nos dias que nós vivemos. Nós podemos ver isto nos ensinamentos de Jesus, através dos exemplos de como Ele próprio fazia as coisas que fazia, como Ele se dedicava, como Ele realizava o seu ministério, e procurar balizar toda a nossa estrutura ministerial como igreja, como povo chamado do Senhor, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Nós vamos ver um pouquinho sobre o ministério de Jesus e observar as ênfases que nós podemos ver neste ministério. Eu quero inicialmente, eu ia compartilhar o relato de uma história no final para se encaixar mais com a ceia do Senhor, mas eu quero lê-la também logo no início dessa mensagem, que diz o seguinte: um pintor de quadros que se esmerou num quadro em que representava a última ceia, colocou o quadro em exposição e ficou por perto, a fim de observar as reações dos que ali passassem. Ouviu opiniões desta forma. Ouviu a opinião das pessoas respondendo as perguntas, fazendo as seguintes afirmações. Como está lindo aquele cálice nesta pintura. Olha só a toalha da mesa, que perfeita. Veja como ela está enfeitando belamente essa mesa. Como todos diziam, coisas desse tipo. O pintor daquele quadro tomou uma atitude radical. Pegou o quadro e o rasgou e explicou. Eu pintei esse quadro para que ele fosse admirado pelas pessoas, para que a pessoa de Cristo Jesus fosse admirada pelas pessoas. Mas estou vendo que os acessórios chamam mais atenção. É a pessoa de Jesus que deve ocupar sempre o primeiro plano, que deve merecer toda a atenção e louvor, quer no culto, quer nos trabalhos, quer nas reuniões que nós realizamos, quer nos ajuntamentos que nós fazemos em nome do Senhor. E sabe, meus irmãos, isso me chamou a atenção porque normalmente nós ficamos muito preocupados com toda a estrutura
física de ambientes onde podem ser acolhidas as pessoas para se reunirem em nome de Deus, e esquecemos de focar na própria pessoa de Cristo Jesus, focar no Senhor da igreja, focar no pastor da igreja, focar no mestre, no Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Se há uma pessoa que deve e merece destaque num culto como esse, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é digno de louvor, de adoração, ele é digno de ser observado, admirado, percebido, desejado, e ele está aqui pelo seu Espírito agindo e habitando entre nós e no nosso coração. Meus irmãos, eu quero destacar, com base nesse texto, 3 elementos que destacam o ministério de Jesus. Com base no versículo de número 35 da passagem que nós lemos, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu quero destacar estas 3 coisas que estão relatadas neste versículo como ênfases do ministério de Jesus. Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós somos informados, meus irmãos, ao estudar os evangelhos e especificamente o livro de Mateus, que é o nosso texto em pauta, que Jesus saiu por todas as cidades da região onde ele morava, habitava. Na área de, por exemplo, Cafarnaum, cerca de 200 cidades e vilas com uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Essas cidades e vilas eram visitadas por Cristo Jesus, e ele teve um ministério extraordinário, abrangente, e ele estava ocupado com estas coisas, em ensinar nas sinagogas, em pregar o evangelho do reino, e a curar enfermos de toda sorte de enfermidades. A missão de Jesus era uma missão em favor do povo, para transformar o coração das pessoas, a vida das pessoas. Ele esteve enganjado num ministério amplo, um ministério que se destacava pelo seu poder e pelos milagres que ele realizava. Olha, meus irmãos, o que nós podemos aprender com essas ênfases do ministério de Jesus? Em primeiro lugar, o que o fato de Jesus ensinar nas sinagogas ensina para nós? O valor das Escrituras. Jesus entrava nas sinagogas, lia as Escrituras, obviamente o Antigo Testamento, explicava, compartilhava esta palavra que transformava a vida das pessoas. Se há algo que nós não podemos negligenciar como igreja, e veja bem, assim como no tempo de hoje, no tempo de Jesus, em outros tempos da história da igreja, ou talvez poderíamos dizer em todo o tempo, houve necessidades urgentes para se pregar o evangelho do Senhor Jesus e ensinar a sua palavra. As pessoas sofrem porque não conhecem a palavra. As pessoas sofrem porque não vivem a palavra. As pessoas sofrem porque não seguem a palavra. Jesus entrava nas sinagogas, ensinava, ministrava a palavra, curava as pessoas, se sensibilizava, se importava com aqueles que estavam à sua volta. As sinagogas eram centrais para a vida da comunidade judaica. Eles se reuniam ali. Ali se destacavam os ensinamentos de Jesus. E Jesus aproveitava o costume que eles tinham de irem às sinagogas, de também estar ali para ensinar e compartilhar as Escrituras. Porque havia um plano. Em toda a Escritura lida, explanada, explicada, ensinada, havia um plano inserido revelado nas Escrituras. É o plano da redenção. Ele, fazendo isso, falava de si mesmo, da sua obra redentora, da razão pela qual ele deixou a glória e se manifestou entre nós. Por que ele caminhou a jornada que ele caminhou, porque sofreu o sofrimento que sofreu, porque morreu a morte que morreu.
para que nós pudéssemos encontrar nele a salvação e a vida eterna. Você observa que em Lucas capítulo 4, verso 14, Jesus, ao voltar para Galiléia, entrou na sinagoga no sábado e, no momento apropriado, se levantou e leu uma passagem de Isaías, e a passagem de Isaías diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Não tem tudo a ver com o texto de Mateus que nós lemos? A missão de Jesus, o ministério de Jesus, ele falando de si mesmo, destacando o seu ministério. Esta passagem de Isaías é uma passagem que se harmoniza com os evangelhos. Este foi o aspecto do ministério de Jesus, que ele fez por toda a região por onde ele passou. Em cada cidade, em cada vila, por onde ele passava, ele ensinava nas sinagogas as Escrituras. Foi o meio pelo qual Jesus foi capaz de mostrar ao povo que ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento a seu respeito e se revelando como o próprio Messias. Olha, meus irmãos, este ministério de Jesus é um exemplo para a igreja, se nós queremos procurar segui-lo como servos e como discípulos seus. Nós temos que pregar o Evangelho. Se nós acreditamos que o Evangelho é a mensagem da cruz, a mensagem do poder de Jesus transformador na vida das pessoas, e se no mundo onde nós vivemos há pessoas, como haviam na época de Jesus, que carecem de atenção, que estão perdidas, estão sofrendo, estão alienadas, estão sem direção, estão desesperadas, estão perdidas nos seus delitos e pecados. Nós precisamos ensinar as Escrituras, precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos falar da pessoa de Jesus. A salvação não vem através das obras que nós realizamos, mas ela é encontrada e ela é recebida por causa das obras que Cristo Jesus realizou por nós. E temos que anunciar isso, queridos. Nós temos que apresentar às pessoas o caminho da salvação. O ministério da igreja, meus irmãos, precisa seguir o ministério de Jesus, ter o ministério de Jesus como exemplo. A sinagoga era o lugar onde a palavra de Deus era lida e exposta. Este ministério de Jesus, em todos os lugares que ele foi apresentado e realizado. Ele lia a palavra, explicava a palavra, dava significado ao texto e ele edificava a vida das pessoas, e esta palavra edificava a vida das pessoas, obviamente. Dá para entender por que precisamos ser igreja? Precisamos de seguir o exemplo de Jesus? Porque precisamos pregar a palavra. Nós precisamos, meus irmãos, ter a consciência, nós precisamos encher nossa mente e coração com a convicção de que a igreja persiste. A igreja continua, ela vai prevalecer até o fim. Hoje existem muitos debates da importância ou não dos cultos presenciais. Fuja desses debates e mantenha firme no seu coração de que é importante a igreja se reunir para ouvir a palavra de Deus. É importante a igreja se congregar, é importante a igreja cumprir o seu dever, é importante a igreja se preparar. A obra não para. Nós temos Cristo como nosso modelo. Jesus ensinava nas sinagogas. Outra ênfase do ministério de Jesus. Jesus proclamava o evangelho do reino. E no Novo Testamento nós encontramos esse termo várias vezes. E proferido pelo próprio Senhor, evangelho. Essas boas novas, a proclamação do que Cristo fez,
A salvação do mundo é anunciada, proclamada pelo Evangelho. A obra de Cristo Jesus é proclamada pelo Evangelho. Olha as palavras de Mateus 26, 13. Em verdade vos digo, diz o Senhor, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, o Evangelho do reino, será também contado o que ela fez para a sua memória. Cristo usa a palavra com mais frequência, a palavra Evangelho, em conexão com o reino de Deus. Há uma harmonia, é o Evangelho do reino de Deus que é pregado. Os evangelistas podiam falar de Jesus proclamando o Evangelho do reino, como diz o verso 35 do texto, e percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos os servos do Senhor ansiando pela vinda do Rei, pela vinda do reino, pela manifestação, pela instauração, pelo estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus é aquele lugar onde o seu reino é reconhecido e recebido com alegria. O reinado de Cristo Jesus, ele é manifestado na vida daquelas pessoas que vivem as implicações e a dinâmica do reino, o reino de Deus. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as boas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O Evangelho do reino é pregado porque o Rei Jesus governa, reina, domina sobre tudo e sobre todos. Há um reino, e neste reino há um rei, e este rei chama-se Jesus Cristo. Jesus não pode ser excluído da pregação do Evangelho. As igrejas que inserem qualquer elemento no culto ou na vida da igreja, substituindo a pessoa de Cristo Jesus, fujam dessas igrejas. Não são igrejas sérias, não são igrejas pautadas nas Escrituras, não são igrejas corretas, não são igrejas fidedignas à missão que Deus lhe confiou. O ministério de Jesus é pregar sobre Jesus, da igreja é pregar sobre Jesus e o seu ministério. O ministério da igreja é pregar sobre Jesus e o seu ministério. É mostrar quem Ele é e o que Ele fez, para que as pessoas se rendam a Ele, se submetam a Ele como súditos deste reino, mas não como súditos que sofrem, mas como súditos que são abençoados, são salvos, são transformados, redimidos e recebem a vida eterna. Porque todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mal, reina para sempre como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, diz Apocalipse 19, 16, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo, meus irmãos, se rebela contra Deus, se afasta de Deus. O mundo não aceita o reino de Deus, se levanta contra este reino, sempre em busca de uma autonomia, ou talvez de uma ideia na mente desses que se distanciam melhor do que o reino. Sabe por que muitas pessoas estão vivendo longe de Cristo, da igreja, das coisas que dizem respeito ao cristianismo e à vida espiritual? Porque ouviram desses que se rebelam contra Deus, que há uma vida melhor. A vida que o mundo oferece, a vida fantasiosa deste ambiente hostil onde nós estamos inseridos, chamado mundo. E as pessoas estão enganadas, fugindo de Deus e da palavra de Deus, e dando ouvidos à voz daquele que domina no reino deste mundo, que se chama Satanás. Nós precisamos nos submeter ao Rei Jesus, que governa e domina no reino espiritual. Jesus, ao morrer na cruz por nossos pecados, meus irmãos,
Ele desfez a rebelião lá do jardim do Éden, do homem querer autonomia própria e decidir o seu próprio caminho. Cheio de misericórdia e graça, Ele proveu para que nós pudéssemos então ser resgatados e restaurados. Os arrependidos dos seus pecados recebem um novo coração. Não estão mais em rebelião com Deus, se submetem ao governo e reinado de Jesus. Isto é o que Jesus pregou, ensinou e proclamou, o Evangelho do Reino. Meus irmãos, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. O mundo onde nós estamos hoje vivendo está cada vez mais sem esperança, está perdido, sofrendo amargamente. Você vê as pessoas sem direção, sem rumo, sem alvo, sem saber o que fazer da vida, estão se deprimindo, estão se enclausurando nos seus próprios mundos ou na criação das suas fantasias. Muitas pessoas estão morrendo, estão vivendo mortas, outras estão tirando a própria vida, estão sem saber o que fazer. É você, sou eu, somos nós, é a igreja que deve ir até estas pessoas e dizer para elas: há esperança, há um Senhor que nos transforma, o nome dele é Jesus, e chama você para viver uma vida diferente desta que você está vivendo, uma vida no reino, onde o Senhor Jesus reina. Você que crê em Jesus, vive em submissão ao reinado de Jesus, meu querido. Você que crê em Jesus está obedecendo a sua voz e cumprindo com o seu chamado de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos, meus irmãos, crer na ação de Deus no mundo, usando a igreja pelo poder do Espírito, fazendo-a proclamar o Evangelho do Reino nos quatro cantos deste mundo. Nós precisamos proclamar a obra de Cristo Jesus, apontar o que Ele fez por nós. E temos que proclamar quem Ele é, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que vive e reina para sempre. Jesus ensinou nas sinagogas, proclamou o Evangelho do Reino e curou toda sorte de doenças e enfermidades. Curou a aflição das pessoas. Doenças e enfermidades tornam as pessoas aflitas, angustiadas. Mas curar as pessoas era parte do ministério de Jesus. Por onde Jesus passava, deixava a marca do seu poder. Não havia pessoas que pudessem clamar por Ele, por um socorro, uma misericórdia, que Jesus não estendia a mão e atuava extraordinariamente na vida das pessoas. O Senhor Jesus curava leprosos, dava vista aos cegos, levantava coxos, expelia demônios. O Senhor curava homens e mulheres, ressuscitava crianças. O Senhor Todo-Poderoso, ao desenvolver o seu ministério, manifestava o seu poder entre os homens, apontando para Ele mesmo, para o seu caráter e para o seu poder. Por que Jesus conecta a sua pregação e ensino da palavra, a pregação do Evangelho do Reino, com a cura de enfermidades, de pessoas que tinham deficiências e que necessitavam de uma intervenção? Basicamente por duas razões. Primeiro, porque mostrava que tudo que pregava era verdade. Jesus anunciava o seu poder, anunciava a palavra, anunciava as Escrituras, anunciava uma vida diferente, transformação, e Ele mesmo estabelecia e produzia a transformação na vida das pessoas, pelo seu poder. A sua cura provou que o seu ministério, que ele tinha autoridade para desenvolver o ministério que ele desenvolvia. A cura que ele realizava na vida das pessoas autenticava a sua autoridade e o seu poder. Exercia o papel de mostrar que aquilo que ele pregava era verdade, da sua boca saía verdade.
Jesus, assim como os discípulos, tiveram um ministério seguido de manifestações sobrenaturais, porque apontavam, autenticavam, davam credibilidade à mensagem que pregavam. E as pessoas eram transformadas. A mensagem era acreditada e as pessoas eram convencidas, enquanto eles as curavam de que Ele era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. As pessoas criam, muitos criam. Jesus realizava o milagre, transformava a vida das pessoas, curava o enfermo, e muitos, ao presenciarem aquilo, criam na pessoa de Cristo Jesus. Outra razão porque Jesus realizava as curas que realizava é para mostrar uma imagem precisa do caráter de Deus, quem Deus é. E o Deus a quem servimos, queridos, é cheio de graça, de longanimidade, de bondade, de compaixão. Os fariseus apresentavam Deus como um homem mesquinho, impaciente, sem amor, cheio de ira. Jesus cura para mostrar que Deus é cheio de compaixão. Sabe, meus irmãos, eu fico observando o desejo que as pessoas têm dos milagres de Jesus, ainda nos dias de hoje. E é legítimo desejar intervenção do Senhor na nossa vida ou não? Claro que é. O Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. O Cristo que realizou milagres está presente no meio do seu povo. É óbvio que não se tem a necessidade de autenticar mais este ministério e esta verdade pregada, porque as Escrituras que foram reveladas a nós falam de Jesus, expõem o caráter e a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Os apóstolos, os discípulos falam de Jesus. O Espírito Santo age no nosso coração, testificando, revelando as coisas espirituais para nós. Nós não precisamos de autenticação, porque o justo vive pela fé. Mas nós temos necessidades como as pessoas daquela época tinham. E na nossa vida ainda se manifesta a compaixão, a misericórdia do Senhor, a longanimidade, a paciência, a bondade de Deus. O Senhor se sensibiliza para conosco. E quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas são transformadas pelo Senhor? Deus, no meio da igreja, age sobrenaturalmente. Nós temos que... Tem muita gente que crer de menos, outros creem demais. Eu prefiro ser dos que creem demais. Claro, com base nas Escrituras, sem negociar ou negligenciar o que a Bíblia nos ensina, uma teologia que pauta as nossas ações, as nossas orações. Nós precisamos ter isso como base, mas nós não podemos deixar de crer no ministério de Cristo Jesus, dando ao ministério da igreja a autoridade para que fale em nome dele e realize a obra que ele nos confiou. Tem uma frase que eu achei interessante: se nos preocuparmos com a profundidade do nosso ministério, o Senhor Jesus cuidará da largura. Se nós nos preocuparmos em amarmos o Senhor, conhecermos a sua palavra, ter vida com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, Deus se incumbirá, queridos, de trazer as pessoas para ouvirem do Evangelho, de transformar a vida do Evangelho, das pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho e crer que este Evangelho é o poder de Deus para salvação, transformação, mudança da vida das pessoas. Estas eram coisas que faziam parte do ministério de Jesus. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as pessoas das suas enfermidades. Jesus continua curando, meus irmãos, mas eu gostaria de levar você a orar por curas, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo tantas pessoas enfermas, mas não que esta oração não fosse em detrimento da principal delas, de que o Senhor nos cure das enfermidades espirituais.
para que o Senhor abra os olhos das pessoas para verem o Evangelho, verem o Senhor, a glória do Senhor, se renderem a Ele e receber esta maior cura que alguém pode receber, a salvação em Cristo Jesus. Que os seus pecados, que essa enfermidade seja curada na vida das pessoas. Jesus realizou o seu ministério motivado por compaixão. O verso 36 nos diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão porque Deus é cheio de compaixão e Ele é Deus. Deus é amor, Ele mostra a sua compaixão para com as pessoas. É interessante que o Trino Deus mostra compaixão pelas coisas que Ele criou. Olha só, Êxodo 34, verso 6, e passando o Senhor adiante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O Salmo 103, verso 8 nos diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Isaías, capítulo 49, versículo 13: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos compadece. Esse é o nosso Deus. Ele se compadece de você. Ele se compadece dos aflitos, Ele se compadece dos enfermos, Ele se compadece dos necessitados. O Evangelho do Reino é o Evangelho pregado para alcançar as pessoas que precisam ser salvas, redimidas do seu pecado e transformadas em todo o seu ser, para que na vida dele se manifeste a glória de Cristo Jesus. Este é o Evangelho que nós pregamos. O Senhor é o nosso Deus, Ele nos ensina, nos cura, nos consola. Jesus vê o coração das pessoas como feridas, dilaceradas pelos efeitos do pecado, e transforma, e perdoa, e cura. Porque Ele é Deus. Ele estava comprometido no seu ministério em se compadecer das pessoas. Porque estas pessoas eram como ovelhas mudas, como ovelhas sem pastor, melhor dizendo. Essas ovelhas eram ovelhas dispersas, ovelhas que não tinham direção, que estavam andando como se não tivessem pastor. Estavam presos num sistema liderado pelos escribas e fariseus que haviam codificado a lei mosaica e os deixado feridos e errantes. Porque era uma pregação dos escribas fariseus que cobrava das pessoas o mérito para que elas fossem abençoadas por Deus. Mas o Evangelho do Reino é o Evangelho que prega a graça de Cristo Jesus, que exige das pessoas unicamente uma fé verdadeira e genuína de que esta obra é suficiente para nos redimir e nos transformar. Jesus viu a necessidade das pessoas e teve compaixão delas, das pessoas que estavam desamparadas. Quando um membro da igreja está sofrendo, o que é que você faz, meu querido? Você fica triste, isso o motiva a mostrar a sua sensibilidade por ele, ou está indiferente com o que os outros sentem ou pelo que os outros passam? Veja que eu disse no início que a ênfase do ministério de Jesus precisam ser ênfases da igreja. Ensinar a palavra, pregar o Evangelho do Reino, apresentar o poder de Deus para curar e transformar a vida das pessoas. Não importa o quão boas as pessoas se apresentam diante da sociedade, a realidade é uma só. Quando o Senhor olhou para as pessoas, Ele viu o não seu show de faz de conta. Tem muita gente fazendo de conta que estão bem, mas Ele viu as pessoas abatidas pelo pecado e pelas experiências da vida. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. O Senhor vê as nossas necessidades
e nos vê como indefesos, como ovelhas sem pastor, se importa conosco e nos transforma. Este era o ministério de Jesus, que deve servir como exemplo para a vida da igreja. Mas, para encerrar, é preciso mencionar os últimos versos da passagem que nós lemos. Porque se este é o ministério de Jesus, e se a igreja tem que seguir este ministério como exemplo, a quem ele vai chamar? Pelo que nós devemos orar? O verso 37 e 38 nos diz: então se dirigiu aos discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Há uma frase de uma pessoa chamada Christian Oliveira: um homem só descobre a razão de viver quando vive por uma causa pela qual tem coragem de morrer. Sabe, meus irmãos, é um desafio para nós manter a vida da igreja em atividade nos dias que nós estamos vivendo. Tem muita gente com medo de morrer, fazendo a obra de Deus. Mas veja que a missão continua, ela não para. Os desafios existem para mim e para você. Você vê que não foi fácil para Jesus desempenhar e desenvolver o seu ministério. Ele foi perseguido, foi julgado, foi acusado, foi morto na cruz do Calvário. Ele sofreu, no seu ministério houve perseguição, dor, sofrimento. Veja os discípulos, todos eles como morreram, como foram perseguidos, como tiveram oposição no seu ministério, como enfrentaram situações circunstanciais que tentavam bloqueá-los, impedi-los de continuar o ministério. Hoje nós vivemos uma realidade parecida. Tudo o que está acontecendo está tentando travar, privar a igreja de continuar para frente. Mas nós temos que orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Existe um desafio aí para o departamento infantil. Deus sabe, queridos. Deus conhece o coração. Deus tem preparado um coordenador para o departamento infantil. Alguém que seja destemido, que se levanta em nome do Senhor, que vê a necessidade das crianças serem edificadas segundo a palavra do Senhor e fazer a obra do Senhor com alegria. Há uma colheita que precisa ser trazida para o celeiro, e Deus vai usar a igreja para essa colheita. Jesus usa uma figura de linguagem aqui, meus irmãos, de um campo com as safras que estão prontas para serem colhidas. E Deus usa a igreja para colher essa safra. Os campos estão brancos para as ceifas, e para sermos trabalhadores, meus irmãos, nesse tipo de colheita, nós temos que estar preparados para toda dificuldade que nós enfrentaremos. Seremos odiados, perseguidos, sairemos como ovelhas entre lobos, mas o Senhor vai adiante de nós. O Senhor vai abrindo caminhos, e o Senhor vai fazendo o seu trabalho, evidenciando o seu ministério, o seu trabalho, o seu poder através do ministério que nós realizarmos. Há uma grande colheita, pronta para ser colhida, mas os trabalhadores são poucos. Então temos que orar por trabalhadores. Aqui Jesus é interessante, não diz para que se ore pelos perdidos, não se ore por cura, não se ore por salvação, se ore por trabalhadores. Porque serão os trabalhadores na seara do Senhor que vai ensinar nas sinagogas, claro, ensinar a palavra do Senhor onde nós estivermos, vai anunciar o evangelho do reino e vai ser usado como instrumento nas suas mãos para transformar a vida das pessoas. Obviamente que vai haver transformação, vai haver salvação, os perdidos ouvirão o evangelho e se converterão quando os trabalhadores da seara se manifestarem. Diz a palavra: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, clamou a si
os discípulos e chamou a si os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus chamou os discípulos, Jesus instituiu a igreja e Jesus chama trabalhadores para a sua seara. Alguém certa vez disse: o fundamento do ministério é o caráter. A natureza do ministério é o serviço. O motivo do ministério é o amor. A medida do ministério é o sacrifício. A autoridade do ministério é a submissão. O propósito do ministério é a glória de Deus. As ferramentas do ministério são a palavra de Deus e a oração. O privilégio do ministério é o crescimento. O poder do ministério é o Espírito Santo. E o modelo do ministério é Cristo Jesus. Que Deus nos capacite, nos chame, faça o nosso coração arder pela obra de Deus, pelo trabalho de Deus, pelo ministério que Ele nos confiou. E Deus vai nos usar, meus irmãos, poderosamente, para a sua glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Como vocês podem ver, hoje existe uma arrumação um pouco diferente do que de costume existe aqui na hora da ministração da ceia do Senhor, mas é para seguirmos e observarmos os cuidados que precisamos ter nesses dias. E nós vamos ministrar esta ceia, vamos participar deste banquete, nos lembrando das coisas que as Escrituras nos ensinam e nos recomendam a lembrarmos. Da morte de Cristo Jesus, do que Ele fez por nós. Jesus Cristo caminha para o Gólgota, queridos, e é pregado na cruz do Calvário. E por 6 horas Ele é levantado entre os céus e a terra. E Ele clama ao Senhor dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Em sofrimento, Jesus foi para a cruz por você e por mim, para nos transformar, para nos dar vida, e vida eterna, vida abundante. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. Há pouco tempo eu disse que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos também morrer, e tem uma verdade também nessa realidade. Porque quando Cristo nos traz a vida, nós morremos para o mundo, e nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. As coisas espirituais que acontecem em Cristo, nós recebemos em nossa vida. Participar da ceia é se alimentar de Cristo, é você se alimentar do pão do céu, é você se fortalecer em Cristo Jesus, é obedecer algo instituído pelo Senhor, uma ordem do Senhor Jesus. A palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Há uma proclamação do Evangelho nesse versículo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu queria convidar aqui o nosso irmão presbítero Tiago e presbítero Pedro, só 2 presbíteros hoje para estarem aqui do lado, apesar de não haver uma distribuição, mas me auxiliar em oração,
para que Deus tenha misericórdia de nós, nos perdoe os pecados, receba a nossa vida como uma vida oferecida em gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Queria que você curvasse a sua fronte. Essa ceia é a ceia do Senhor. Todos os que um dia professaram a sua fé em Cristo, declararam publicamente através do batismo, estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, podem participar desta ceia. Mas nós não podemos participar indignamente. Nós temos que participar de maneira digna, e a nossa dignidade está no próprio Senhor. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, meu querido. Avalie como está a sua vida. Se houver algo que precisa de retratação, de conserto, acerte-se diante do Senhor. E assim, depois de acertar sua vida diante do Senhor, coma do pão e beba do cálice. Queria pedir ao nosso irmão Pedro para orar, Pedro, e pedir a Deus que nos abençoe e que as implicações desta ceia se manifestam poderosamente em nossa vida, que nós verdadeiramente nos alimentemos espiritualmente de Cristo Jesus. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós nos agradecemos, ó Deus, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, tem zelado pelo Teu povo, Senhor. Pai, nesse momento que estamos aqui diante da mesa do Senhor, que os nossos corações, nossas mentes sejam cativos na presença do Senhor, que possamos entender que esse pão e esse suco que está presente aqui, represente verdadeiramente aquilo que o Senhor veio na cruz por nós, que a nossa consciência possa estar cativa no Senhor, pelo aquele sangue derramado na cruz, para nos purificar de todos os nossos pecados. Senhor, seja conosco, não nos deixe, Pai, desviar do Teu caminho, não deixe nossos olhos afastar de Ti, mantenha-nos na Tua presença, Senhor, nos ajude a caminhar junto a Ti, observando os Teus mandamentos, observando a obra do Senhor por todos nós. Abençoe-nos, abençoe aqueles que vão participar dessa ceia e que nós possamos ser enchidos pelo Espírito Santo do Senhor por esses alimentos aqui representados. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só a título de explicação, porque é a primeira vez que nós vamos usar este copinho, ele já vem com pãozinho em cima, é uma little hóstia. Você abre, a minha luva não está deixando, mas você tira o plástico de cima e o pãozinho está aí. No momento apropriado, todos nós vamos pegar o pão e comer. Depois que comermos o pão, você vai novamente abrir para tomar depois o cálice. Com muito cuidado, se você precisar de ajuda de quem está do seu lado, você pode pedir. E esta é a primeira experiência, eu espero que dê certo, pelo menos para esses dias de pandemia que nós estamos vivendo. Como que nós vamos nos apropriar desses elementos? Esta primeira coluna aqui vai se levantar, enquanto nós estivermos cantando, vai pegar o seu copinho e voltar para o seu lugar. Depois aquela ala de lá, também da mesma forma, depois que eles sentarem, a ala do meio também pode vir pegar o seu copinho e voltar. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar ao Senhor, e enquanto cantamos, você pode vir pegar o seu pão e o seu cálice, voltar para o seu lugar, e no momento apropriado, juntos nós vamos comer do pão e beber do cálice. Preciso de Ti, quebranta o meu coração.
assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. Já está lá, não vou falar. Quão alto é o céu, Depois eu digo por que não. tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós clamamos pelo Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor consagre esses elementos para que ao tomarmos deles nós estejamos verdadeiramente nos alimentando de Cristo Jesus, que nos fortalece, que nos edifica, que nos anima, que nos perdoa, que nos sara, que nos transforma. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor e recebe a nossa adoração, ó Pai, em nome de Jesus. Todos conseguiram abrir o copinho? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e o partiu, e tendo dado graças, Ele deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. Vamos juntos participar da ceia, comendo do
pão. Aí com cuidado você abre também o seu cálice, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, também tomou o cálice e tendo dado graças, ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tomemos do cálice. No finalzinho você pode jogar no lixo ali o seu copinho, na hora que estiver saindo. E uma das coisas boas de se fazer depois que nós participamos de uma ceia como esta, é cantar, louvar e bendizer o nome do Senhor. E nós vamos, queridos, caminhando para o encerramento deste culto, cantar: Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por mim e por você. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória ao teu nome, ó Deus. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome e pedir que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que dia a dia, meu Deus, nós estejamos
olhando para Cristo Jesus como nosso modelo de vida, de ministério, e possamos segui-lo, ó Deus, amá-lo de todo o nosso coração, estejamos sujeitos a Ele como Rei do reino onde nós vivemos, existimos e nos posicionamos, e que nós sejamos obedientes às ordens que nos dá, principalmente, ó Deus, na comissão que o Senhor nos incumbe de pregar o Evangelho, ó Deus, a toda criatura. Seja conosco, leva-nos em paz, dá-nos, ó Deus, saúde, ampara, ó Deus, os que estão enfermos e manifesta a cura na vida deles, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, que restabelece, que sara. Nós pedimos que o Senhor visite, ó Pai, em nome de Jesus, cada lar, cada família, que hoje enfrenta, ó Deus, situações difíceis por causa desta pandemia. Ó Deus, alcança esses irmãos, envolva-os, ó Deus, com a Tua graça, e dê a eles, ó Deus, livramento, e dê a eles alívio, dê a eles recuperação, restauração, em nome de Jesus. Não deixe que percamos a fé, meu Deus, mas que sejamos firmes no Senhor, perseverantes, crendo em Ti em todo o tempo. Ó Deus, que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua graça sobre nós. E agora, igreja, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém, querido. Você não pode abraçar, mas pode dar um aceno para o seu irmão. E tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus.